Bueno, buen día, casi buenas tardes. Bueno, mi nombre es Oscar Queiroz, yo soy gerente técnico de Christian Hansen globalmente en la parte de probióticos para vacas y, bueno, ganadería y leche, básicamente. Yo viví en Argentina, así que yo conozco a algunos de ustedes. Yo viví 4 años acá. Y hace un par de meses me fui a Dinamarca, donde está la casa central. Hay una cosa graciosa de Dinamarca: en invierno no venden carbón. Entonces yo la primera cosa que hice después que fui de Argentina, compré una parrilla, obviamente, ¿no? Y hace 5 meses que estoy intentando hacer un asado, pero no hay carbón en Dinamarca. Y ahora me pone al lado del asador, así que no va a ser una charla muy larga, eso yo garantizo que no va a ser muy larga. Bueno, así como Guilherme, mismo viviendo acá 4 años, mi español nunca fue muy bueno, así que yo intento hablar un poco despacio, pero si no comprenden alguna cosa, paren, pregunten. Y encima yo fui a vivir en Córdoba, no sé si es el mejor lugar para aprender. Yo hablo las palabras más o menos por la mitad, así que, pero bueno. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco del impacto del uso de probióticos, ¿está bien? Entonces, Guilherme habló mucho del microbioma y yo voy más al punto de probióticos y cómo los probióticos pueden realmente afectar la salud de los animales y también la salud y también la producción. ¿Okay? Bueno, básicamente vamos a hacer una pequeña introducción donde nosotros hablamos bien lo que es un probiótico y prebiótico. Guilherme mencionó, habló un poco de prebiótico. Una de las cosas que es muy importante también es qué tipo de cepas, la importancia de las cepas que se usa para hacer un probiótico y de lo que queremos también, porque hay probióticos que tienen efectos solamente a nivel rumen y hay probióticos que tienen efectos a nivel intestinal. Guilherme habló mucho de intestino porque él trabaja con pollos y cerdos, pero la verdad nosotros tenemos un problemita más grande porque tiene que pasar por un rumen antes de llegar al intestino. Entonces, tenemos intestino que tiene sus desafíos, tenemos intestino que tiene sus desafíos, y lo más complejo de todo es que tiene que salir del alimento, pasar por el rumen y pasar por el intestino vivos, porque un probiótico tiene que estar vivo. Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo funciona el rumen, cómo funciona en un intestino y después mostrar números de cómo eso puede realmente impactar la producción y la salud de la vaca. Bueno, Guilherme habló un poco de eso, pero para que nosotros tengamos alguna idea, mi generación y la generación de Guilherme en Brasil, nosotros fuimos totalmente educados para usar bactericida en las manos, para pensar que bacterias eran cosas malas, ¿no? Pero nosotros tenemos en promedio más o menos 2 kilos de bacteria dentro de nosotros. Así que no puede ser tan malo. Nosotros somos un reservatorio de bacterias, básicamente, así como una vaca. ¿Okay? En un gramo de tierra, por ejemplo, nosotros tenemos 40 billones de células de bacteria. Así que está presente en todo. Y es un problema, digamos, para quien tiene un tambo, sabe que, bueno, a limpieza de tanques, a limpieza de las vacas, todo viene de lo hecho de tener muchas bacterias que pueden también contaminar la leche. Pero no todas las bacterias son malas o patogénicas. En definitiva, como dijo Guilherme, hay un equilibrio. Nosotros siempre tenemos algún tipo de bacteria patogénica. El problema sería un desequilibrio que no permite que nuestro propio organismo controle la población de bacterias patogénicas. Y obviamente, como bueno, él trajo varios trabajos científicos mostrando que hay enfermedades modernas que nosotros pensamos en depresión, en ansiedad, ese tipo de cosas está totalmente relacionado también con las bacterias que tenemos adentro. ¿Está bien? Yo sé que hay muchas personas que trabajan en la industria de alimento para animales acá. Una de las curiosidades sería que los probióticos
tienen la tendencia de crecimiento en comparación con otros aditivos nutricionales, nosotros deberíamos estar creciendo 2 veces más. Y eso tiene que ver no con el hecho de las personas, o sea, de nosotros no somos contra antibióticos, desde que se haga un uso obviamente racional, pero los consumidores, la gente que toma leche, la gente que come carne, la gente que vive en la ciudad, ellos tienen la preocupación. Y obviamente que normalmente el consumidor que termina condicionando. Muchas veces no es de la parte técnica, pero es de la parte de mercado, de quién está comprando los productos. Bueno, probióticos. ¿Qué son probióticos? Son microorganismos vivos que tienen que ser administrados en dosis grandes o suficientes para promover la salud de los animales. En una definición muy corta, nosotros ya tenemos un problema muy grande, porque son microorganismos vivos, con lo cual no importa la pared de la bacteria, no importa la pared de la levadura, no importa si hay enzimas adentro, lo que sí importa es el metabolismo, o que esta bacteria o que la levadura viva va a hacer adentro de lo animal. ¿Okay? Entonces sí o sí tiene que estar vivo. Los prebióticos, que hay mucha confusión, los prebióticos no son microorganismos vivos. Normalmente son ingredientes que no son digestibles y que cuando consumidos en cantidad suficiente pueden aumentar la cantidad de bacterias que son benéficas adentro de la vaca. Entonces es un efecto más indirecto y no un efecto directo. Yo puedo poner, es muy común en Argentina el uso de levaduras, por ejemplo, ¿no? Yo puedo poner una levadura dentro de un rumen de una vaca para que la levadura empiece a aumentar el pH para evitar problemas de acidosis. Y eso sería un efecto directo de la levadura consumiendo ácido láctico. ¿Okay? Eso sería directo. La pared de la levadura, que muchas empresas venden, no iría a tener ese efecto. Tiene otros efectos, pero no el efecto de consumir ácido láctico. Así que, en términos prácticos, si yo estoy usando una bacteria viva que está colonizando el rumen, por ejemplo, si existir una variación, y siempre existe, en la dieta de los tambos, por más que hagamos mejor que uno puede hacer, siempre va a existir alguna variación. Eso ya está muy documentado. Mismo, yo sé que Bill Weiss, un profesor de Ohio de Estados Unidos, viene siempre a Argentina, como una vez por año por lo menos. En las charlas dele siempre habla de eso y recién publicó un artículo en Journal of Dairy Science que muestra que todos los días hay variaciones. ¿Por qué eso es importante? Porque estas dos definiciones son importantes. Porque si es un prebiótico, va a variar así como un ingrediente en una dieta. Por ejemplo, un buffer, un bicarbonato. Si yo me olvido de poner ese bicarbonato, en ese día específico, una vaca puede tener acidosis. Entonces, prebiótico tiene esa limitación. Probiótico, por estar colonizando, es un poco mejor, trabaja un poco mejor con un tema de variación en la dieta. En Christian Hansen nosotros hacemos mucha énfasis en la importancia de las cepas. Y antes de empezar a hablar un poco, yo solamente quería hablar que yo voy a hablar mucho de Enterococcus faecium. Yo elegí hablar de Enterococcus faecium. Hay 3 cepas, 301, 273 y 212. Essas cepas normalmente estão combinadas com levaduras vivas, ¿está bien? Entonces, é uma charla mais técnica e não comercial. Então, para que sepan, isso é o produto que nós vamos estar vendendo aqui em Argentina, mas eu não vou estar falando o nome do produto todo momento. Eu vou estar falando de los datos de las cepas, ¿ok? Pero sempre que hablo Enterococcus faecium, eu estou falando de las cepas que estão dentro desse produto que está aqui em Argentina. E as levaduras também, eu vou estar falando de las levaduras que estão acá. Bueno, nosotros hablamos de la importancia de las cepas y una de las preguntas más importantes cuando yo voy a campo es, y tal vez la más difícil de todas, es ¿cómo me garantizas que eso está vivo dentro del animal? ¿Okay? Eso es un trabajo que hizo Christian Hansen cuando desarrolló este producto específico. Ellos tuvieron que salir de 200 cepas que nosotros sabíamos que eram probióticos,
y hacer una selección. De las 200 cepas, solamente 3 pasaron por los criterios de selección. Y los criterios de selección para una vaca son mucho peores do que los criterios de selección para un cerdo, porque nosotros tenemos el rumen. Entonces, es una bacteria que nosotros tenemos que garantizar que pueda sobrevivir en un medio con ácidos grasos voláteis, com os ácidos que estão dentro do rumen. Uma vaca que pode sair de um pH de 6, 6,5, 6,8 e bajar a um pH de 2, 2,5, ou seja, de um meio perfeito de crescimento ao meio totalmente ácido. Ácido 2,5 é o valor de acidez de uma Coca-Cola, por exemplo. ¿Está bien? Entonces tienen que pasar viva de ahí y volver a un pH de casi 8 que está en el intestino, resistir las enzimas digestivas, resistir las sales biliares. Entonces, realmente es una misión muy difícil, pocas bacterias pueden hacer eso, y de 200 nosotros conseguimos las 3. Y normalmente, parte de la selección de las bacterias vienen justamente a partir de eso, de comprobar que ellos pueden sobrevivir y crecer en condiciones como estas. Acá, por ejemplo, tenemos la densidad óptica, o sea, cuanto más crece la bacteria, menos transparente es el medio donde está creciendo. Es como la cerveza sin filtrar y la cerveza filtrada. Bueno, la cerveza sin filtrar tiene mucha levadura en suspensión, ¿está bien? Entonces la densidad óptica es mayor. Entonces, lo que nosotros estamos mostrando acá, la densidad óptica y tiempo. Acá, por ejemplo, essa linha celeste, eu tenho um meio de cultivo onde eu tinha todos os ácidos grasos de rumen. Então, eu estava simulando a presença dos ácidos de rumen e acá eu tinha um meio puro, um meio perfeito para crescimento de bactéria. E essa cepa, a 273, pudo crescer mais em um meio com ácidos que em um meio que seria um meio puro de nutrientes, ¿está bien? Então, e não somente isso, acá eu tenho um pH de 2, de 5 e de 7, e a cepa, com o passar do tempo, também cresce. A mesma coisa passa um crescimento com sales biliares. Pero realmente são muito poucas as cepas que podem fazer esse tipo de coisa. Eu trabalhei 4 anos em Argentina e eu trabalhava muito com nutrição, e também com o tema de inoculantes de silo. Então, existiam várias empresas que veniam e copiavam muitos dos produtos que tínhamos nós outros. E era gracioso, porque eles falaram, mira, Hansen tem um bacillus subtilis. E nós outros também temos um bacillus subtilis. É a mesma coisa. Pero, eu tenho esse exemplo. Miren, uma pessoa, nós outros, nosso ADN, o ADN que temos nosotros adentro en nuestras células, tienen 90% de similaridad, ¿sí? Similitud. Ya estoy perdiendo. De similitud, pero yo no llamo las medialunas de croissant, eso yo no voy a hacer. Tiene 90% de similitud a la ADN de un ratón. E 2 bacilos subtilis, o mesmo nome, pero cepas distintas, têm 82%. O que quero dizer é que há maior probabilidade de que eu seja parecido com um ratão que estas 2 bactérias que têm o mesmo nome de serem iguais. E que impacto tem isso para uma pessoa que quer usar um probiótico? Esse é um probiótico que usamos em terneiros. Ternero de guachera, que normalmente tem muito problema com Escherichia coli, salmonella, clostridium. E nesse produto normalmente trabalhamos com bacillus subtilis e bacillus liquiliformes. O mesmo bacillus subtilis da diapositiva anterior. Mirem, há 2 bacillus subtilis. Um que está dentro de um produto probiótico e outro que nunca passou por o processo de seleção. Qual é uma das características mais importantes de um probiótico? Tem que se multiplicar muito rápido. Porque a bactéria patogênica é patogênica porque tem a capacidade de ganhar de todas as outras bactérias. Então, eu tenho um bacillus subtilis que pode se multiplicar entre 25 e 30 minutos. Mas eu tenho um bacillus subtilis com o mesmo nome que leva 4 horas para multiplicar. Então, um bacilo que leva 4 horas para multiplicar nunca vai poder
chegar a venir a ser um probiótico, mesmo tendo o mesmo nome. Assim que a cepa realmente pode causar uma diferença importante de realmente ter um produto que é efetivo em proteger o animal e um produto que não faz praticamente nada. Como chegamos a isso? Bueno, um probiótico, de la ideia, de la concepción, hasta chegar ao campo, sale mais ou menos entre 5 a 8 milhões de dólares, solamente para desenvolver esse produto. Porque nós temos que passar da seleção in vitro, passamos a modelos de cultivos celulares, onde nós vamos fazer ensaios de que enzimas produzem. Há enzima fibrolítica para fazer uma melhor digestão da fibra. Há enzimas que podem digerir melhor proteína. Essas bactérias podem matar as bactérias patogênicas. E depois fazemos ensaios usando líquido ruminal. Em uma das últimas etapas, vêm as universidades, onde hoje em dia, fazer um ensaio na universidade, nós arrancamos um ensaio em Universidade de Flórida há 2 semanas. Sale quase $300 mil para ser um ensaio. E para nós conseguirmos registrar em alguns dos países, necessitas de no mínimo 3. Então, esses gastos vão somando, pero em definitivo que uno intenta chegar ao ponto de poder lançar comercialmente e ter dados de campo para, obviamente, fazer o lançamento de um produto. Pero existem entre 3 a 5 anos para poder desenvolver um probiótico que realmente seja efetivo. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Sí? Bien. Uno de los temas importantes es qué tipo de probiótico usamos. Há distintos tipos de probióticos. O mais comum em Sudamérica e acá em Argentina também é o uso de levaduras vivas, quase que exclusivamente. Em muitos outros países, como Estados Unidos, o grande uso é de bactérias e não de levaduras. E isso depende muito de onde uno está tentando actuar. No caso do rumen, qual é o grande desafio dentro do rumen de uma vaca? Isso, provavelmente vocês já viram em alguma publicação. Isso é 24 horas da vida de uma vaca adentro do rumen, onde há as medições de pH. Bien? Então, vocês já viram as vacas com fístula, as vacas com um hueco acá? Bueno, acá o que se hizo foi medir a cada hora, com um pHímetro, medir o pH dentro do rumen das vacas. E basicamente o que podemos ver é que o rumen da vaca, a acidez dentro do rumen da vaca não é constante. Normalmente, quando miramos em uma tabla de uma publicação, te dá uma tabla e te dá um valor promédio e uno pensa, bueno, essa vaca nunca passou por acidose subclínica. Tenéis um pH muito bueno, muito alto e nunca tive problema de acidose subclínica. Pero a verdade é que, e me tocou muito fazer isso em meu doutorado, me tocava muito fazer esse tipo de ensaio. Se nós alimentamos às 6 e às 3 da tarde, entre 3 a 4 horas depois do pico de consumo, porque a vaca está vindo de ordenha, o que faz? Se queda parado comendo e tem um pico de consumo. Os granos começam a ser transformados, a energia, o almidão, começa a ser transformado em ácido láctico. Esse ácido vai fazer com que o pH do rumen comece a baixar. E normalmente é quando temos esse pico para baixo, onde as vacas, por lo menos 1 ou 2 vezes por dia, podem entrar em uma condição de acidose subclínica. E isso, toda a vida, pode generar problemas como a redução da superfície de absorção. As papilas ruminales, vocês sabem, é de onde se absorvem os nutrientes dentro do rumen da vaca. E ter processos de acidose contínua faz com que a superfície das papilas comecem a reduzir. Eu não sei se vocês podem ver bem a foto, mas isso é basicamente um rumen normal, onde basicamente parece um tapete, e acá parece mais uma língua de uma vaca, porque que passou um processo
severo de acidose subclínica, muchos años, causa una reducción de las papilas luminales. Y acá lo que tenemos, es bastante común ver en animales de feedlot, es la necrosis de la pared del rumen. Si yo tengo mucho almidón en la dieta, yo tengo un aumento muy grande de una bacteria que se llama Streptococcus bovis. Y esa bacteria en la pared del rumen puede causar necrosis. Entonces, toda esa área negra no hay absorción de absolutamente nada. ¿Okay? Para nosotros, yo soy un nutricionista, el gran problema de la acidosis, además de todo el problema relacionado a reducción de absorción, también está relacionado a pérdida de nutriente. Miren eso. Não é um dado que está publicado, não é um dado meu, mas está publicado. Basicamente, o que está mostrando é: se eu tenho um pH de 6,4 adentro do rumen e passo a 5,8, 0,6 de diferença. Não? Parece nada. Mas o que passa com a digestibilidade da fibra, da FDN? Passa de quase 52 a 44. Estamos falando aí de 8 pontos percentuais. E a cada ponto de redução em la FDN, normalmente eu deveria ter suficiente energia para produzir 0,25 litros de leite. Está bem? Então, se nós estamos falando de 8 pontos, estamos falando de 2 quilos. A vaca pode usar a energia para produzir a leite ou pode usar para a condição corporal. Pero, em definitiva, há 2 quilos potenciais de energia que nós estamos perdendo por uma variação de 0,6 adentro do rumen de la vaca. O sea, uno piensa, bueno, no es mucho, pero en realidad tiene un impacto económico eso. En este caso específico, era un ensayo in vitro que la idea sería más o menos pasar de 25 a 30%, o sea, era pasar de una dieta común. Acá en Argentina es muy común tener dietas con 25%, pero para chegar a uma dieta mais acidótica, tens que chegar a cerca de los 30, passar um pouco de los 30. Bien? E nesse caso, bueno, isso foi feito em vivo, pero se poderia ser a mesma coisa in vitro, solamente aumentando a quantidade de almidão que está aí dentro. Bien? E muitas vezes, viste o primeiro gráfico de la variação de pH, há muitos ensaios que tentaram chegar a 32% de almidão e há vacas que não chegam a ter a caída de pH. E isso para nós vai ser importante, porque mais adelante eu vou falar de um tema que é um conceito novo nos Estados Unidos e que vem justamente do hecho de existirem vacas que não baixam o pH tão facilmente. Pero, como regra geral, passa o que nós vimos, não? As vacas começam a ter picos de consumo e redução de pH dentro do rumen. Então, uma das coisas que nós queremos, os pontos positivos para um probiótico, dentro de um rumen, deveria ser controle da acidez, controle do pH, consumo de ácido lático, ou direto ou indireto, pero reduzir a quantidade de ácido lático para controlar o pH, mejorar a anaerobiose, ou seja, reduzir a quantidade de oxígeno dentro do rumen. O rumen não é livre de oxígeno. Mas se eu começo a reduzir a quantidade de oxígeno que há dentro do rumen, eu vou favorecer as bactérias que digerem a fibra. E isso faz com que, ou seja, nós vimos um ponto, 0,25%, 0,25 litros a mais de leite potenciais. Aumentar a digestibilidade da fibra está relacionado com esses dois e inibir bactéria patogênica. Há muito poucos probióticos que a nível ruminal que estão preocupados em controlar bactérias patogênicas. Pero há bactérias como Streptococcus bovis que podem causar problemas na parede do rumen e podem ser consideradas patogênicas se existem em grande quantidade. Se nós estamos falando da dieta normal, do tambo, 25% de almidão, existe Streptococcus bovis, mas não em uma grande quantidade que deveria não ter problemas de necrosis. É como Guilherme dijo, é um problema de desbalanços.
Se eu vou com a pala e não quero volver com maíz e nadie está mirando e normalmente sabemos que cayó, bueno, isso pode causar um desbalanço por excesso de almidão e faz com que o Streptococcus bovis aumente e isso pode vir a causar problemas. Então, o primeiro ponto, consumir ácido lático para controlar o pH, para evitar acidoses. Existem bactérias dentro do rumen que fazem isso. Okay? Megasferas, Celonomonas, são bactérias que usam ácido lático e transformam em ácido acético, propionato, butirato, e todos esses ácidos não têm a mesma potência do ácido lático para a redução de pH, para causar acidoses. Então, se eu transformo ácido lático em qualquer um desses ácidos, a absorção é muito rápida e provavelmente não vamos estar causando problemas de acidoses. Então, existem distintos tipos de probióticos, alguns probióticos ou prebióticos, o que vão fazer é favorecer o crescimento de esse grupo de bactérias, mas também há probióticos como as bactérias propiônicas, são bactérias que usam ácido lático para transformar em propionato. Em Estados Unidos, é uma das bactérias que mais se usa. É um nome muito feio, chama Propionum Bacterium Freunderichs. Mas nós chamamos de PF24, porque nadie pode falar esse nome, assim que chamamos de PF24. Hoje, 50% de los feedlots em Estados Unidos usam algum tipo de probiótico ou prebiótico. E de los 50% de los feedlots, 80% usam um produto que é uma combinação de bactérias propiônicas, bactérias que podem consumir ácido propiônico, com bactérias ácido láticas, que são bactérias benéficas. Bueno, agora vamos entrar um pouco no tema de como aumentar a digestibilidade. Um dos temas é reduzir a quantidade de oxígeno, fazer mais anaeróbico. Ok? E aí vamos ter uma maior quantidade de bactérias fibrolíticas que digerem a fibra. Me quedou pequeno acá na pantalla, mas basicamente o que eu tenho acá é oxígeno e acá tempo. Acá eu tenho, na linha celeste, levadura. Então, por que usamos levadura nos produtos? Porque as levaduras são as primeiras a arrancar, a consumir o oxígeno que está dentro do rumen. Mientras consomem oxígeno, também consomem parte do ácido lático. Então, se eu estou controlando um pouco o pH, estou reduzindo a quantidade de oxígeno e favorecendo a digestibilidade da fibra. O interessante é que as 3 bactérias que normalmente foram selecionadas para ter efeito a nível intestinal também consomem consomem oxígeno. Então, terminam dando uma mão na levadura para fazer esse trabalho de reduzir a quantidade de oxígeno. Como eu disse, não é comum ter a mescla entre levaduras e bactérias. Isso solamente passa quando uno quer controlar ou proteger rumen e intestino em uma única vez. Ou seja, em um mesmo produto ter a proteção completa de rumen e intestino. Pero uno de los beneficios que existiu em poder selecionar essas cepas é que havia uma das cepas solamente, a 273, que produzia uma bacteriocina específica, ou seja, uma proteína natural que mata Streptococcus bovis. Então, quando esse Streptococcus está em quantidades muito altas, nós podemos reduzir a população desse tipo de bactéria usando esse tipo de Enterococcus faecium. Isso o que é? Miren, há 3 linhas, está bem? Onde eu tenho a bactéria patogênica. E acá eu tenho a cepa de probiótico. Se a bactéria patogênica pode crescer hasta onde está o probiótico, significa que esse probiótico não tem efeito inibitório, não tem como inibir o crescimento da bactéria patogênica. Mas se o crescimento é paralelo, significa que essa bactéria
estava produzindo as proteínas que inibiram o crescimento de las bactérias patogênicas. ¿Está bien? Pode inibir mais ou menos, pero a ideia é generar essa inibição. Isso é uma foto, obviamente, que não é de Argentina, porque não passa isso acá. Nunca passa isso em um tambo. Pero basicamente, todos os desafios que temos no rumen não têm nada a ver com os desafios que passam no intestino. O intestino é praticamente um mundo distinto. Obviamente, isso não é uma foto de uma vaca, pero me gusta. Vocês sabem que, obviamente, é uma foto de um feedlot, acá em Argentina, usando o grão inteiro. Não é em todo lugar que eu encontro isso, assim que sempre me acordo da foto e deixo aí. Pero, basicamente, o grande desafio do intestino é manter a estrutura da parede. É muito importante manter o equilíbrio bacteriano para manter a estrutura da parede do intestino, porque é de aí onde existe uma grande absorção de nutrientes. E o intestino também é uma barreira física. Guilherme disse várias vezes, se há um crescimento de bactérias patogênicas muito grande, também pode existir a entrada de las bactérias. Tá bem? Quando há um desequilíbrio, quando nós começamos a ter moco em quantidades grandes na bosta das vacas, quando por problemas de manejo, nós começamos a ter ou muito almidão, ou temos cambios muito violentos na dieta, ou temos uma vaca que pode selecionar e deixar a fibra larga, então teremos menos fibra efetiva na dieta. Todas essas variações e problemas de manejo que passam, normalmente ou todos os dias podem passar, causam esse desequilíbrio e podem causar o que estamos vendo acá. Bueno, vocês sabem, o Clostridium sempre foi um problema para a lecheria, o Clostridium que está relacionado com o síndrome de intestino hemorrágico. É um problema grande e nós acá usamos muito alfalfa, silo de alfalfa. Em Chile se usa muito silo de ryegrass. São substratos onde há bastante crescimento de hongo se uno não faz muito bem esse tipo de reserva. ¿No? Bueno, então, quando pensamos em los efeitos desejáveis de probióticos a nível intestinal, totalmente distinto do rumen. Tem que ver com estimular o crescimento de bactérias benéficas, normalmente lactobacilos, esses que tomamos nós em iogures, sim. Esse tipo, estamos pensando em melhorar a estrutura do intestino, a estrutura da mucosa, reduzir as bactérias patogênicas e indiretamente, se hacemos todo isso, vamos melhorar a absorção de nutrientes também. Isso é solamente um exemplo, e é um exemplo, eu tenho que falar, isso não é um intestino de um terneiro, é um intestino de um pollo, não me deixaram matar os terneiros, não me deixam matar os terneiros, mas se pode ver bem com pollos porque é o intestino, tá bem? Basicamente, o que temos acá é um desafio com Escherichia coli. Eu tenho um tratamento controle onde nunca esse animal nunca teve contato com uma quantidade muito grande de Escherichia coli. Acá tenho somente animais que consumiam a dieta, mas também tinham uma carga muito alta de Escherichia coli. E acá tenho a mesma carga, a mesma dieta, mas há uma bactéria que é nós chamamos de M74. É um Enterococcus faecium, que se usa há mais de 20 anos em Europa. Eles usam em substitutos lácteos. E o que podemos ver acá? Isso é a velocidade. É a velocidade do intestino. É por onde há absorção de nutrientes a nível intestinal. Mirem que quando há Escherichia coli, as puntas não estão mais. Deveria ser como um dedo, mas agora está como um dedo, está cortado. Ou seja, literalmente não há parte das velocidades, já desapareceu. A Escherichia coli pode produzir as toxinas e, obviamente, que as toxinas de Escherichia coli afetam diretamente, fisicamente, rompem a estrutura da parede intestinal. Isso é uma foto, é visual, nós podemos ver que passa. Está bem? 7 dias depois, mirem, há partes totalmente expostas. Quando nós usamos, há tipos muito específicos, não são todas as bactérias que podem ser probióticas para matar a Escherichia coli. Mas mirem que a estrutura sigue sendo perfeita mesmo depois de 7 dias. Está bem?
Normalmente, nós pensamos, bueno, e isso é mais ou menos um conceito novo. Nós, quando mirávamos isso, a primeira coisa que falávamos, bueno, há menor absorção de nutrientes, porque há menos superfície de absorção de nutrientes. Pero há um ponto muito importante que nós normalmente olvidávamos. Eu não tenho mais a mucosa cá, e essa bactéria pode chegar acá. Uma bactéria que está no intestino, essa Escherichia coli agora pode vir, passar para cá, para dentro e entrar, ter contato com a circulação. Isso é um ponto, era um conceito que há muitos anos que se falava muito, pero não existiam muitas formas de medir. E em muitos de los ensaios onde nós tentávamos fazer com que dávamos almidão às vacas para causar acidoses, haviam vacas que não tinham acidoses, porque medíamos o pH a nível ruminal, pero aún assim essas vacas bajavam a produção, algumas tinham febre, e de onde vinha isso? Então, sempre se pensou em um conceito que hoje, afuera, eles usavam de leak gut. Pero, em definitiva, na tradução meio bruta, assim, seria intestino permeável. Mais ou menos assim. Então, a ideia é que a parede do intestino de uma vaca seja assim. As células, há uma aderência entre as células. Normalmente, a aderência passa por a existência de proteínas, está bem? E, obviamente, que há uma permeabilidade seletiva. As células vão, obviamente, deixar passar nutrientes, pero as bactérias patogênicas, não. E quando eu tenho uma Escherichia coli que destrói toda a velocidade do intestino, que eu vou ter uma situação como essa, há uma porta de entrada para as bactérias, para resíduos de alimento. E isso, obviamente, faz com que o sistema imune empiece a trabalhar. Não? Os macrófagos, os neutrófilos, há aumento de citoquinas, há aumento de temperatura, a famosa inflamação. Nós podemos medir a campo com termômetro. A inflamação das vacas está totalmente associada com isso e é um aumento de temperatura. Então, passamos de passar de cá a cá, nós estamos passando a gastar energia, proteína, nós estamos deixando de usar uma proteína para a produção de leite, estamos usando para produzir proteínas de fase aguda, por exemplo. Então, estamos gastando nutrientes para combater esta entrada de patógenos. Então, é um conceito relativamente novo. Acá em Argentina passa uma coisa que não é comum em outros países. E eu trabalhei bastante com nutrição e eu sei que o consumo de probióticos é maior em Argentina em verano. Isso normalmente está associado com o hecho de há muitas publicações que mostram uma redução na temperatura da vaca quando há uso de probiótico. Parte disso é por facilitar a digestão da fibra, não? Porque digerir na fibra, teremos 200 litros de um fermentador dentro da vaca. Se facilitamos a digestão, obviamente que vamos esse incremento calórico. Pero também estamos reduzindo, quando estamos usando probiótico e evitando um problema de leak gut, ou reduzindo o problema de leak gut, estamos reduzindo febre também. Isso se vê, isso é um trabalho feito, é um trabalho quase de laboratório, mas o que fizeram foi agarrar a parede de Escherichia coli, a parede solamente, não era a bactéria viva, solamente a parede, e injetar na circulação dos animais. E tinham animais em uma temperatura de 24 ou 25 graus. O que passou? Esses animais que não tinham a injeção, tudo bem. Os animais que tinham febre. Pero hasta aí tudo bem, era quase uma febre, pero um aumento de temperatura. Agora, um animal que já está em estresse térmico, quando recebe uma injeção com a parede da bactéria dentro da circulação, passa a ter um problema muito mais sério de febre. Então, o probiótico não é que solamente está trabalhando em la digestibilidade da fibra e bajando a temperatura por isso. O probiótico também está evitando esse aumento de temperatura que é uma resposta da própria vaca à inflamação. É um processo inflamatório, não? Então, estamos evitando isso também.
Ah, es muy lindo, pero eso era una cosa que se hablaba, era un concepto, era casi como una filosofía. Era muy difícil probar eso, no existía una forma de probar. Bueno, hoy hay una forma de probar, hay por lo menos dos metodologías que son muy conocidas y muy aceptas, y esto ya hace parte de los aparatos que nosotros usamos para los nuevos productos que van saliendo en los mercados. Porque nosotros queremos tener bacterias probióticas que puedan reducir ese leaky gut, o sea, que puedan mantener la estructura física del intestino. ¿Bien? Entonces, parece raro eso, pero es bastante sencillo de comprender. En esos vasitos plásticos, en la parte de abajo nosotros hacemos crecer bacterias intestinales, pero las células intestinales. Entonces tenemos las células intestinales, que son acá, esos cuadraditos celestes. Ese vasito lo ponemos adentro de ese electrodo, lo ponemos en esa cajita que también tiene electrodos. Entonces, lo que vamos a tener es un electrodo abajo de las células, un lado vasolateral, pero vamos a tener uno arriba de las células también, apical. O sea, o que eu tenho é um conjunto de células, e se essas células estão saudáveis, uma célula do intestino deveriam estar aderidas, juntas. Se essas células têm um problema estrutural, se existe uma Escherichia coli rompendo todo, eu vou ter permeabilidade. O tema é, se essa barreira não está junta, a eletricidade pode passar. Eu já não tenho mais resistência a pasaje de la electricidad. Entonces, por medir esa resistencia a la electricidad, yo puedo medir si las células del intestino están realmente juntas o si ese tejido está roto. Solamente para mostrar un ejemplo, acá yo tengo un tratamiento control, tiempo y la resistencia eléctrica. Si hay resistencia eléctrica, significa que el intestino está perfecto. Se não há resistência elétrica, é porque já não temos mais a estrutura do intestino. Está roto e as bactérias estão passando para dentro da circulação. Essa é a ideia. Sim, não é problema. Só alguns exemplos. M74 é a bactéria de los terneros. L51 é a bactéria utilizada em Estados Unidos. E LGG é a bactéria usada para humanos. Nosotros hoy en Argentina consumimos mucho de esta bacteria, en productos lácteos, en yogures, muchas veces no sabemos, pero LGG está dentro. Tiene es la bacteria más estudiada, que más artículos publicados tiene. Entonces, Guilherme habló de las citoquinas. Las citoquinas pueden, o sea, o estrés y las citoquinas relacionadas con la inflamación pueden también causar un problema en la pared del intestino. Entonces, acá lo que yo tengo es un tratamiento donde no hay citoquina y después yo empiezo a aumentar la citoquina en 2,5, 10 y 100 nanogramos. Lo que yo estoy haciendo, rompiendo las paredes. La resistencia empieza a caer. E há muito pouco tempo, o que desarrollamos foi um segundo método. Ou seja, a ciência desarrollou, nós outros solamente la estamos usando dentro da empresa. Um método muito mais sencillo, que é usar dextranas fluorescentes. Uma molécula muito grande que não passaria nunca por um intestino e que emite fluorescência. Então, se meu intestino, o intestino da vaca está bem, essa fluorescência deveria quedar adentro do intestino e não passar. E basicamente o que nós podemos fazer é, in vitro, mientras hacemos esse ensaio, podemos poner as moléculas fluorescentes, a dextrana fluorescente, e medir se há fluorescência no lado vasolateral. Se há fluorescência passando, eu tenho um intestino roto também. ¿Okay? E acá se vê bem. Se eu aumento a quantidade de citoquina, eu vou reduzir a resistência elétrica e vou aumentar
gradualmente a fluorescência que passa de um lado ao outro. Em termos práticos, o que significa isso? Agora vamos a salmonela. Salmonela é um problema sério em terneros, verdade? Bueno, um problema sério em terneros. Nós podemos ver acá, sem salmonela. Ou seja, tenho sempre a mesma resistência elétrica. Quando eu começo a aumentar a quantidade de salmonela, eu começo rapidamente a perder a resistência elétrica. 9 horas de desafio com as bactérias patogênicas e depois eu vou pôr as moléculas de fluorescência. Me mostra a mesma coisa. Em controle, não há passagem de fluorescência para o lado de abaixo. E quanto mais salmonela, maior a fluorescência que passa para o lado basolateral. Então, se está totalmente conectado. E o que passa quando eu começo a pôr bactérias probióticas? É um LA51, é uma bactéria muito vendida em Estados Unidos. Eu começo a fazer com que esses valores que estão acá começam a aumentar. Eu começo a ganhar resistência novamente. Então, é um processo de proteção contra o estresse que está sendo causado por esse tipo de salmonela. Eu estou fazendo com que essa salmonela não consiga facilmente romper a parede do intestino. Se pode, sim, também se reconstitui. Ou seja, a ideia é sempre prevenir. Pero, como um processo de tratamento a uma diarreia também facilita. Porque muitas vezes nós o que hacemos para ver se podemos ganhar novamente a resistência é, primeiro, deixar a salmonela ou a Escherichia coli trabalhando e rompendo hasta que nós vemos uma caída e depois nós podemos añadir as bactérias e ver se sube novamente. E muitas vezes pode passar, dependendo da bactéria, tem a característica de favorecer o restabelecimento da estrutura do intestino. ¿Está bem? Então, e isso tem muito a ver com o uso de probióticos para tratamentos, como dijo Guilherme, para tratamentos pós-antibióticos. ¿Está bem? Tem o efeito de pôr as bactérias benéficas adentro novamente, pero também de facilitar a reconstituição do tejido também. E as moléculas, obviamente, quando ponemos as moléculas de fluorescência, quando ponemos, os probióticos, nós vemos que há menos fluorescência passando. Então, não é que vai inibir 100%, pero vai reduzir muito a passagem de bactérias. E isso vai reduzir muito a inflamação também. Então, é um procedimento que para nós começa a ser importante, por a importância que tem no intestino e na absorção. É uma metodologia que é usada cientificamente. E hoje os probióticos que nós estamos selecionando passam por esse tipo de processo. Nós temos um departamento de inovação. Leandro disse que mais de 7% de toda a plata que se faz em Chr. Hansen termina em la investigação. E agora o próximo passo é, eles já sabem como funciona, que nós estamos melhorando a estabilidade da estrutura do intestino. Agora querem saber como? Então estão mirando adentro das proteínas que promovem essa união entre as células. E mais que isso, como nós somos meio pesados e somos mais de campo, nós vamos lá, a gente de inovação, e falamos, não, está tudo muito lindo, vocês já provaram o modo de ação, agora vocês estão indo mais profundamente, mas como provamos em la vaca? E agora, o próximo projeto que eles têm é usar as moléculas fluorescentes em animais para medirem a sangue e ver se podem encontrar a fluorescência. Então, aí sim seria a prova final, digamos. E para o nutricionista também? Para o nutricionista? Também. Não, mas eu não. Acá não passa. Não vai passar. Acá não. E bueno, nós falamos. Um dos pontos é manter a estrutura e nós usamos esse leaky gut hoje em dia hasta para selecionar as bactérias. E o leaky gut explica muito os sistemas de manejo, onde nós não encontrávamos uma bosta acidótica, mas tínhamos efeito na redução da leite, tínhamos inversão em grasa,
O sea, estava todo parecendo uma acidose, mas em definitiva era um problema de entrada de leak gut, que é a entrada da bactéria, inflamação, reação do organismo. Pero há um ponto que também é importante. Guilherme dijo rapidamente o tema de matar as bactérias patogênicas. Bueno, ustedes recién vieron las plaquitas esas para Streptococcus bovis, pero hay bacterias, Enterococcus faecium, que pasan para el intestino, que controlan Clostridium perfringens, E. coli, Escherichia coli e Staphylococcus. Não são todas que podem fazer isso, algumas vão controlar determinados tipos de bactéria patogênica. Por quê? Porque produzem as bacteriocinas específicas para um determinado tipo de bactéria. Isso, como eu expliquei, não? Acá é a bactéria patogênica. Mirem vocês, Enterococcus faecium 212 não tem efeito nenhum contra E. coli, contra Escherichia coli, pero a 273 sim tem. E esse é um modelo antigo, como nós hacíamos a avaliação. Hoje, nós já trabalhamos com robots que fazem uma placa, e nessa placa tem 96, se entende? 96, quase 100 pocillos. Cada pocillo tem uma bactéria probiótica. E acá, essa parte mais lechosa é Escherichia coli. Então, onde nós não podemos ver a transparência, há crescimento de Escherichia coli. Significa que nesse pocillo, acá, há uma bactéria que não hizo nada. Pero essa bactéria que está acá, essa bactéria conseguiu matar toda a Escherichia coli que estava inoculada nessa parte da placa. Então, hoje, no mesmo tempo que eu mirava 6 placas, hoje eu posso medir 96, quase 100 bactérias, exatamente com o mesmo tempo. É uma forma industrial de ver se eu tenho probióticos que podem matar bactérias específicas. Por que isso é importante para nós? Porque muitas vezes vem uma salmonela distinta, uma salmonela rara, uma cepa rara, e essa cepa, não sei se não tenho o número da cepa acá, mas essa era uma cepa de salmonela que estava causando problema em guacheras em Estados Unidos. E, bueno, nós passamos por la placa, passamos por várias formas para ver qual de nossas bactérias poderia matar esta cepa específica de salmonela. Encontramos que 3 cepas poderiam ser candidatos. Então, o que hicimos foi poner um meio de cultivo ideal para a salmonela e combinar ou não combinar. Por exemplo, aqui eu tenho uma salmonela pura em um meio puro de crescimento. Um meio perfeito para crescimento de salmonela. 24 horas, temperatura ideal, a salmonela cresce, pero quando eu tenho o Enterococcus faecium 212, o Enterococcus faecium 273, que estão em próbios, e a bactéria M74 de los terneros, eu passo de ter 1.000 milhões a 10 colônias de salmonela. Então, nós sabíamos exatamente o que recomendar a los campos em Estados Unidos quando passou isso, porque nós tínhamos essas metodologias para selecionar. Então, em intestino, normalmente, se é uma empresa que faz um trabalho que tem que fazer, normalmente nós estamos mirando hasta ao ponto de ver cepas específicas. Pero bueno, a teoria é muito boa, pero temos que ver alguns resultados também, não? Esse é um trabalho que está publicado desde 2007, venimos trabalhando. Isso está publicado em Journal of Dairy Science. É um ensaio bastante sencillo. Eles tinham 366 vacas por tratamento, comendo ou não comendo probiótico. Nesse caso, era a mescla de Enterococcus faecium com a levadura, que nós temos aqui em Argentina. E as vacas foram alimentadas hasta 85 dias. Então, eram vacas muito, a princípio de lactância. O ponto que para mim foi mais importante era um campo comercial onde fizeram esse ensaio. Era um professor da Universidade de Wisconsin, se me acordo bem, pero foi feito em um campo real, um campo comercial, não real, comercial.
E eles mediam a quantidade de eventos e depois mediam a quantidade de vacas que eles realmente tiveram que fazer um tratamento, sacar do rodeio e fazer tratamentos com antibióticos. E eles passaram de quase 40% a 25%. Tá vendo? Então, obviamente, são vacas problemáticas porque são vacas frescas, mas são justamente as vacas que se beneficiam mais, porque são as vacas que têm mais desafio e o sistema imune é mais comprometido também. Esse é um dado de campo, um campo de 1.400 vacas, então é distinto, porque eu não tenho um grupo comendo probiótico e outro grupo junto que não come. Isso tem todos os problemas de dados de campo, variação de dieta e etc. Pero são 3 anos sem probiótico e mais de 3 anos com probiótico. Então, é uma quantidade de dados muito grande, tá vendo? E, em promédio, é o mesmo campo. Em promédio, esse campo tinha 29 eventos por semana de saúde, onde tinham que apartar as vacas e trazer um veterinário para tratamento, contra solamente 19. Esse é um produto que nós chamamos de Bovamini. Obviamente, uno pode falar, a dieta, pode ter cambiado a dieta, sim, mas, bueno, são dados de 3 anos e é um campo comercial que é difícil ter 2 rodeios iguais para ter comendo ou não comendo probiótico. Acá passa mais ou menos a mesma coisa. Eles mediam a quantidade de eventos por semana, que porcentagem das vacas eram tratadas. E, basicamente, o que eles mostram é, consumindo probiótico, em promédio, eu vou ter menos vacas sendo tratadas. Tá vendo? Isso foi uma redução de 40% e que dava mais ou menos 15 vacas a menos por dia. O anterior eram 10 vacas, então, e era um campo de mais ou menos 1.400 vacas também. Esse dado de retorno de inversão, esse é um dado para Estados Unidos. Eles consideraram solamente a redução por sacar a vaca por um problema de saúde, não considerando se há vacas que se beneficiam e têm maior produção, nada, solamente de sacar a vaca, tratar a vaca e perder a leite. Tá vendo? Então, para eles são $300 que dá um retorno de 10 para 1. Tá vendo? Não sei como é o preço acá, mas, bueno, isso foi um preço de allá. Esse é um dado da Universidade de Guelph, em Canadá. É uma das melhores universidades para trabalhar com nutrição hoje em dia. E eles fizeram um ensaio onde tinham a mescla de Enterococcus faecium e levaduras em rojo. Isso é um extrato de levaduras. O extrato de levaduras é prebiótico. É a levadura que põe em um fermentador, cresce, frenam, la secam, la molem. Então, sai a levadura, a parede de levadura, núcleo e todo o nutriente que estava dentro do fermentador para crescer a levadura. Tá vendo? E acá tenéis um tratamento controle. Pero como foi feito adentro de uma universidade, se escuta bem? Ou muito? Adentro de uma universidade, eles foram mais prolijos, não? Separaram por que tipo de problemas tinham. E acá temos hipocalcemia. Com o probiótico reduziram muito a hipocalcemia, cetoses, existe uma redução, não é estatística, uma redução numérica. Desplazamento de abomaço reduziu, nunca consegui explicar o porquê com extrato de levadura aumentou. Eu não sei porquê. O que sim normalmente está associado é reduzindo cetoses, normalmente uno deveria reduzir desplazamento de abomaço, porque a cetose, desplazamento de abomaço se dá em vacas frescas porque não comem. Tá bem? E normalmente quando não comem, a primeira coisa é cetoses, não? Então, uno está de la mano de la outra. E depois, em uma diapositiva mais, eu vou mostrar o consumo aumentou nesse caso. Então, o aumento de consumo, menos cetoses e menor desplazamento, obviamente que está conectado com aumentar o consumo de matéria seca da vaca. E quando pensamos em desempenho produtivo, muita gente me pergunta, Oscar, sempre vai aumentar a produção? Não. O probiótico está aí para aumentar 10 minutos? Está aí. O probiótico está cá para aumentar a saúde, é um dos pontos principais. E, obviamente, que vacas que estão sendo desafiadas, se têm um problema de saúde, e nós outros arreglamos isso, vamos ter um benefício em produção.
Isso foi um ensaio que hicimos na universidade, nos Estados Unidos. Está publicado em Professional Animal Scientist. Eles usavam quase 50 vacas por tratamento, comendo ou não as cepas de bactéria e levadura. E nós outros podemos mirar, eu prefiro mirar acá leite corrigida por grasa, está bem? Porque é mais justo, está bem? E nós outros podemos ver que há uma diferença grande de quase 2 quilos, está bem? E a eficiência de alimentação também aumentou. E nesse trabalho eles não mediram a digestibilidade, mas o próximo trabalho que fizeram com 60 vacas, acá eu saquei solamente os dados que eram importantes para a charla, porque eles também têm dados com vacas comendo glicerol, que é um subproduto da indústria. Pero também, a anterior e esse ensaio foram feitos com vacas em la metade de lactância, 120 dias de produção. Então, já eram vacas mais, não eram as vacas frescas mais. E a leite corrigida também aumentou muito, pero nesse caso eles mediram a digestibilidade e provavelmente está associado com aumentar a digestibilidade da fibra e da proteína. Tá bem? Então, existiu um aumento de digestibilidade, provavelmente porque controlaram melhor o que estava passando dentro do rumen e existiu uma absorção de nutrientes maior também. E isso explica o porquê há quase 2 quilos a mais. Sempre vai passar? Não. Esse produto especificamente, esse não, mas um produto que nós outros vendemos nos Estados Unidos, há 50% de artigos, dos 100% dos artigos publicados, em 50 deles existiu um aumento de produção. Então, muitas das vezes, quando uno está aumentando a saúde, pode ter um aumento de produção ou pode ter uma redução de gasto com antibiótico, pode ser a saúde, e a saúde pode interferir na produção. Não é sempre que vai interferir na produção. Acá o que podemos ver é um ensaio a campo, são clientes nos Estados Unidos, e onde nós vemos que, em promédio, há um aumento na eficiência de alimentar, ou seja, o uso de alimento, de mais ou menos 3%. Quanto tempo tenho, Fabrício? 5 minutos? Está bem, já vou terminar com esse, então. Esse é o dado, novamente, da levadura e do extrato de levadura e o controle. O que nós outros podemos ver que, realmente, o probiótico aumentou o consumo de matéria seca e, por isso, aumentou a produção de leite corrigida. Isso é libra, está bem? É meio quilo cada um. Não é 93 quilos, é a metade. Está bem? Então, o uso desse probiótico, o que isso foi? Aumentar o consumo e isso com que reduzimos cetose e reduzimos o desplazamento de biomassa, também por aumento de consumo. Bueno, solamente para concluir, os probióticos eles podem aumentar a produção de leite e eficiência de conversão. Bien, é bastante comum, não é sempre, quase que sempre, por focar na saúde, vão causar uma redução nos eventos e isso reduz o uso de antibióticos, o uso de medicamentos e, principalmente, o mais importante, o gasto com medicamentos. Esse conceito novo de leaky gut, de permeabilidade intestinal, isso antigamente era um conceito e hoje é uma realidade. E cada vez mais se vão falar disso acá, tá bem? Porque hoje em alguns países, nos Estados Unidos e Europa, eles compram probióticos pensando principalmente nisso, tá bem? Bueno, eu creio que era isso. E há um olor assado muito forte acá, nós temos que comer. Graças. Se há alguma pergunta, sim. Bien. Buenísimo. Gracias.
Uhum. Bueno, primero, la monensina sí siempre, porque fue en Estados Unidos y allá, si no hay monensina, hay virginamicina, uno de los dos. Pero en esses ensaios yo casi seguro que era monensina. E o tema das medições de las universidades era hecho com as vacas fistuladas que eram vacas que estavam dentro do trabalho de los tratamientos de las vacas que estavam dentro de los tratamientos. E no caso de los dados de campo, aí sim é in vitro. E quando é um campo comercial, nós hacemos in vitro, porque eles não têm as vacas fistuladas. Mas quando hacemos em universidade, sempre há as vacas fistuladas. E por isso muitas vezes usamos a Universidade Americana, porque todavia não há tanto problema para fistular uma vaca já. Em Europa hoje eu não tenho nenhuma universidade que me pode dar 5 vacas fistuladas. Então, e com 5 vacas não hacemos nada. Então, pero sim, estamos buscando vários lugares onde podemos fazer esses ensaios todavia. ¿Tienes algún dato de reemplazo de monensina con DFM? Eu tenho os dados da Europa, que não têm, depois pode passar, mas basicamente em Europa hoje já não se usa nada de monensina. ¿Es el mismo comportamiento de los dos tipos de dieta? Sim, Europa eles nunca bajaram de produção por não ter monensina, hoje produzem mais do que antes, a verdade é essa. Pero também a forma como se, é como acá em Argentina, a forma como se a forma como se hace a nutrição hoje não tem nada a ver com a forma como hacían nutrição na década de 80. Então, provavelmente muito de la... Acá em Argentina, muito pouca gente usa bicarbonato em las dietas. ¿Por quê? Porque já controlam com a fibra efetiva. Então, em muitos casos, o uso de rumens em Europa, eu creio que por fazer uma nutrição melhor, começarem a usar outras alternativas, eles não tiveram nenhum problema de caída de produção por não ter rumens. É um tema. Em Chile, Chile é nosso vizinho acá. Em Chile não é por um tema de proibição, a monensina é super cara em Chile. Então, em Chile há muitos campos que não usam monensina e que têm promédios de produção de 40, 45. Nós vamos muito a Chile trabalhar e esses promédios de produção são altíssimos e em muitos campos não usam a monensina porque é muito cara achar. Con respecto al efecto que tiene sobre la vaca fresca, ¿es necesario empezar a administrar los probióticos en el preparto? Em um desses ensaios que eu mostrei, de 0 a 85 dias, eles tinham dois grupos. Um grupo que comia antes e depois, ou seja, 21 dias antes, que seria o pré-parto, e depois. E há um efeito benéfico maior, sim. Sim, há um efeito maior, digamos. Se uno usa em pós-parto, há um efeito, pero o tema de usar em pré-parto também facilita a digestibilidade da fibra, e eu creio que há um balanço energético negativo menor depois em pós-parto, porque há consumos maiores em pré-parto. Então, há um efeito benéfico maior se usar a partir do pré-parto seguro. Tá vendo? Não para controlar as doses, para favorecer a digestibilidade da fibra, mais que nada. E aí, para aumentar a digestibilidade da fibra, tem que estar pensando em probióticos que tenham esse efeito na levadura viva ou enterococos que podem baixar. Bueno, sim, é o que estávamos falando. Probióticos que estão mais focados em rumen, tá vendo? Ou em rumen mais intestino. Okay? Há probióticos afuera que são solamente para intestino, para vaca de leite. Hoje, acá em Argentina, é ou há solamente a levadura, que tem efeito solamente a nível ruminal, a levadura viva, perdão, solamente deveria ter efeito a nível ruminal, ou tenés a combinação de bactérias com leveduras, que seria para probiótico, para rumen e intestino, como é o caso de probios presais. Tá vendo? E nesse caso, sim, existiria um benefício de usar 21 dias antes. A pergunta de monensina está boa porque é uma das coisas que nós temos que provar sempre. Porque em Sudamérica, em muitos países que usam, Estados Unidos, o rumenzinho e virginamicina sempre se midem.
a estabilidade, e aí uma coisa, eu dije que há que chegar vivo e passar vivo e tudo mais, mas há que entrar vivo. E para que uma bactéria pueda sobreviver a uma bolsa de sal mineral, com cobre, com zinc, há que passar, o processo de seleção tem tudo isso, porque é a estabilidade. Então, se nós damos uma estabilidade de 1 ano, de 6 meses, temos que ter os dados para comprovar que as bactérias e a levadura estão vivas aí adentro. Aí, se, por exemplo, esse produto não é para pellets, por exemplo, e nós não vamos vender para pellets porque já hicimos ensaios, sabemos que levadura, mesmo há muitas levaduras que têm a proteção que se uno faz recuento de levadura antes e depois, há muitas marcas que te queda 5%. Sim, eu hice muito isso quando trabalhava com a parte de nutrição. E sacava uma amostra de harina e uma amostra de los pellets. A amostra da harina dava o que tinha que dar, e de los pellets me dava 5% de lo que deveria. E eram 5 vezes mais caro porque tinham a cobertura para tratamento térmico. Há marcas e marcas, né? Há marcas que sim que andam. Con respecto ahí a la levadura que me quedó, el 50% de los feedlots en Estados Unidos utilizan probióticos. ¿Hay algún efecto, digo, al consumir el ácido láctico, al, de cierta forma, levantar el pH en lo que es el aprovechamiento del almidón a nivel ruminal, bacteria amiloidítica en sí? Sí. ¿Puede haber un efecto No. que modifique el funcionamiento? Sí, hay una diapositiva que yo no mostré acá por lo tema de los tiempos. Eso es la cantidad de almidón en la bosta de las vacas. Entonces, si yo aprovecho bien el almidón, yo no debería tener mucho almidón en la bosta. Entonces, más sensibilidad de almidón, menos almidón en bosta. O ideal para un tambo es tener 4% o menos. Bien, eso es un ensayo donde nosotros usábamos ese tipo de bacteria ácido láctica y levadura para controlar el efecto en el rumen. Y miren, 0 días, 30 días, 60 días y 90 días consumiendo esos probióticos. Y ellos pasaron de 8,4 a 3,5. O sea, en 60 días ellos llegaron ao ponto de 4,2, que seria o que normalmente um tambo tem que estar. Se um está arriba de 4, está perdendo plata. Literalmente está perdendo plata. Um ponto, se eu passo, mira, um exemplo, de 8,4 a 3,5 são quase 5 pontos. Um ponto são quase 300 mililitros em energia, ou seja, a energia disponível para 300 mililitros. Então, estamos perdendo quase a energia suficiente para 1,5 litro por estar perdendo esse almidão. É o almidão que normalmente pateamos e vemos, e muitas vezes não o vemos porque pode estar muito molido. É difícil medir almidão na matéria fecal, há poucos lugares que fazem. Pero, bueno, esse trabalho foi feito nos Estados Unidos, já há mais de 55 mil vacas que passaram por isso. Em feedlot é pior. Em feedlot você tem mais efeito aún, porque há muito mais almidão. Em feedlot, há feedlots hoje em Argentina que têm entre 18 a 20% de almidão na bosta. A foto que eu saquei já, eu não medi porque não me dava aquela calibração para medir isso. Grano inteiro é uma loucura, não? Pero bueno, o sea, é o sistema, muita gente que tem que usar por vários motivos. Pero a ideia é em feedlot há mais desperdício todavia. Eu creio que se poderia ter um efeito aún maior. Se há em vacas de leite que tem 8% solamente, em feedlot seria maior. En feedlot Sim, Fernando já mediu muito almidão em bosta aqui em Argentina. Entre 23 e 18? 23 e 18 feedlot, sim. Se va en la TBR entre 45 y 55 de almidón, encontrás más o menos en la bosta. Sí. Y con el uso del probiótico, hasta 8 puntos logramos bajar el almidón de casa. 60 días, 45, 60 días. Cuanto más tarde medir, digamos, más
Sí, sí. ¿Cómo explicás bajar la casuística del caso de hipocalcemia con uso de probióticos? Sí, normalmente com provavelmente uma digestibilidade melhor dos nutrientes e absorção maior dos nutrientes. Eu creio que é mais a absorção de nutrientes. Deveria estar mais relacionado com isso. Aí não há medições de cálcio, por isso eu não posso te dar. Vos mostrabas claro sobre cetosis, Sim, sim, sim. hipocalcemia olvidada. Sí, ellos deberían ter medido en la sangre y no lo hicieron. Sino, pero bueno, para los próximos ensayos nosotros estamos haciendo. Ese que estamos haciendo en Florida ahora vamos a sacar sangre para medir. Puede tener relación con la temperatura corporal y la acidez, el que absorban o no más calcio. También. ¿Tienes datos comparativos del comportamiento en guachiras con respecto a la coccidiosis? Si mejoraron, desaparecieron. No, nosotros, coccidiosis nosotros no hicimos nada. Eso es un tema que ya es una idea dentro de la empresa de empezar a buscar alguna cosa para coccidiosis. No, todavía no tenemos. Tenemos mucho para salmonella, Clostridium, Escherichia coli, muchos tipos de bacterias. Bacterias para controlar patógenos, bacterias que colonizam, bacterias que no colonizam, solamente producen enzimas, pero para coccidiosis es un tema que... Pero vai venir, porque já muitos campos perguntam isso. Sim. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Las variaciones de pH que mostraste al principio, ¿es un rodeo de carne o de leche? Isso é leite. A variação de pH é leite. ¿Es un rodeo tabular comiendo siempre un TBR? Freestyle, sim. Um rodeio estabulado. Tuviéramos que adaptar ese producto a un rodeo argentino. Sí. Las variaciones deberían ser mayores. Sí, porque hay un momento, o sea, a pasto con suplementación y viene una vez por día y te tiran la comida y las vacas vienen con todo y comen. Siempre cuando hay un pico, cuanto mayor el pico, es más intensa esa caída de pH. Y en el caso de vacas que comen mucho pasto, es un efecto grande en el sentido de que la microbiota, como dijo Guilherme, está más adaptada a las condiciones de una dieta más fibrosa. Y cuando viene una carga grande de almidón, aunque no tenga la misma cantidad de grano que una vaca que está estabulada 100%, el potencial de desequilibrio de esta microbiota es muy alto. La pregunta es, el PRECIS, ¿hay que aumentar la dosis? ¿Seguiría más o menos? El micrófono así te escuchas de Sí, verdad, porque sí. si no, no queda entre... La pregunta es si... ¿Están dando? ¿Ahora? ¿Sí? Ah, para arriba, tiene que poner. La pregunta es si el PRECIS lo tenemos que adaptar a un rodeo así, aumentando dosis o qué factores habría que tocar. No, la dosis está hecha para un rodeo con una carga ya considerada alta. O sea, ese ya viene en cargas muy altas, tanto de levadura cuanto, más que nada de los enterococos. La levadura viene en una carga normal, pero las 3 cepas de enterococos faecium vienen arriba de 1.000 millones, o sea, ya vienen 10 a la 9. Yo hablo al 10 a la 9 en portugués y me preguntan de mi abuela siempre, pero a 10 a la 9, entonces ya viene una concentración muy alta de bacterias. O sea, yo no aumentaría. Está. Y vos dijiste recién, el PRECIS, digamos, sobrevive a una premezcla, se puede incorporar a una premezcla, Sí. capaz que va a estar un mes en el... Sí. No hay problema. Sí, porque nosotros para las pruebas de estabilidad, además de hacer en la premezcla, tenemos que hacer en temperaturas de 37 grados. Porque lo vendemos en Brasil y por ser un país tropical, o sea, dentro del, tenés que probar que está en la premezcla y encima tenés que probar que sobrevive en una temperatura de 37. Entonces, sí. Okay. Uno de los requisitos para tener el registro acá es la estabilidad. ¿Sí? Sí, yo estoy. Gracias.